Bom dia! Começando a nossa aula de número 2 do curso Florescer. O tema de hoje é limpando o terreno. Para você florescer, para você ser uma árvore frutífera, existem processos que você precisa passar, que você precisa entender. Bom dia, Joyce! Bom dia, Fran, Ana, Eli, Nádila. Quem mais está aí? Ruth, Miriane. Bom dia, meninas! Marlene, Amanda L, certinho. Valéria, como vocês estão? Todo mundo conseguiu ver a aula de ontem, a aula 01? Bom dia, Marice, né? Ixi, acho que eu pulei aqui, não consegui ler todo. Condessa Tânia, bom dia, Pati. E aí, gente, como é que vocês estão? Ariana, Marlene, Laininha, Flávia, Leidene. Leidene é a amiga, certo. Amanda, sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um tema que parece óbvio, mas não é. Esses dias a gente tem, ontem e hoje, nós temos colocado bases, fundamentos. Uma árvore, ela precisa ter raízes fortes, você precisa ter a sua fé fortalecida, tá? Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que é comum, mas nem sempre explicam pra gente de uma maneira profunda. É sobre o pecado. Você vai sair daqui entendendo exatamente o que é e o que ele faz na sua vida, tá? Bom dia, Jussara, Ana Paula, Dona Fátima, bom dia. Bom dia, Ana. Ó, fala aí pra mim, tá? Qual é a sua aula aqui do curso? Se você assistiu a aula de ontem e está aqui hoje, essa é a sua aula 2. Então, comenta aí, aula 2, tá? 2 aulas já. Se essa aqui é a sua primeira aula, não tem problema. Comenta aí 1. Quero saber. Quem aqui já tá quem aqui já veio antes, já fez o curso do começo e quem tá aqui pela primeira vez. E eu quero pedir um favor para você. Clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, tá? E manda essa aula para suas amigas. Mas, Pri, a minha amiga não pegou a aula de ontem. Não se preocupe, ela vai conseguir entender. Manda para sua amiga, tá? Bom dia, Leide. Seja bem-vinda. Ó, deixa eu ver aqui. A Flavinha colocou assim, ó. Estou de passeio em Fortaleza, mas estudando. Flavinha, que honra. Muito obrigada, viu? O professor tá de férias, gente. Passeio, tá aqui 6h30 da manhã com a gente. Janaína tá aqui, aula 1, Paty, aula 2, Flavinha, aula 2, Karine, aula 1. Ó, a Ruth, ela é eficaz, ela já enviou, assim que ela entrou, ela já mandou. Então, ó, clica nesse avião, vamos mandar para todo mundo. Deixa eu vir aqui avisar para as meninas que a gente já começou, peraí. Calma. Amor, troca aí o nome do grupo pra mim, por favor. Bom dia, Josi. Ó, Amanda, aula 1. Condessa disse que o mordomo dela já enviou. Bom dia, Glenda. Ó, Glenda, aula 2. Jaque, aula 2. Bom dia, meus amores. Eli, aula 2. Ó, a Aninha colocou que aula abençoada. Eu sou uma semente do meu Senhor e do meu semeador. Bom dia, Nicole. Então, ó, pega esse seu avião e manda para todo mundo. Ontem a gente bateu 95 pessoas na aula. Quero ver se hoje a gente vai passar desse número. Vocês vão me ajudar? Me falem aí. Eu tô aqui, ó, fazendo minha parte, avisando todo mundo. Deixa eu parar aqui o som. Bom dia, Eunice, Jussara, Karine. Ó, Soraya disse, eu estou aqui. Boa, sou. Então, ó, já somos 40. Eu quero ver se a gente vai chegar. Quero ver se a gente vai conseguir bater a meta e vamos passar dos 95. Quem topa comigo mandar esse avião até a gente passar dos 95, fala e avisa para todo mundo que a gente já começou, tá? Bom dia, Lude, Débora, Lu. Ó, Miriane já colocou aqui que mandou avião para todo mundo. Ju, meu amor, bom dia. Saudade de tu. Ju é aluna lá do Enraizadas. Débora, Cidilânia.
Cid, foi tu que fez um texto lindo, não foi? Da aula de ontem? Cid é uma escritora maravilhosa. Me mandou, inclusive, no direct. Eunice, Val, meu amor, bom dia. Antônia, gente, eu fico assim aproximando do celular, porque a prof de vocês é bem míope, tá? Mas vocês não estranhem, não. Oi, marido, também te amo. Gente, meu marido é esse Técio Lima que tá aí, pra quem não sabe, é meu marido. Aí ele chega aqui, já chega fazendo bagunça. Falando nele, quero me apresentar aqui, caso essa seja a sua primeira aula comigo, tá? Meu nome é Priscila, sou esposa do Técio, mãe do Azaf, sou cristã desde a minha infância, nasci no lar cristão, sou filha de pastores, mas nem por isso deixei de ter dificuldade. Tive algumas grandes dificuldades no decorrer da vida. Hoje eu e o Técio, nós trabalhamos treinando pessoas para serem abundantes. O nome da nossa empresa é Academia de Vida Abundante. Nós treinamos pessoas para terem inteligência emocional e inteligência espiritual, tá? E aqui eu cuido da parte, faço várias coisas na empresa e além disso tem os cursos aqui. Os meus cursos são só para mulheres. O Técio não, os dele lá pode entrar homem, pode entrar mulher. Mas aqui é Clube da Luluzinha total. Ó, a Seri colocou, Pastor Técio é uma benção. Tá vendo, amor? Tem um povo aqui que te ama. Elda, bom dia. Margarete. Então, o Florescer, ele faz parte desses cursos, tá? Que eu entrego aqui para vocês. A gente tem cursos gratuitos e tem cursos pagos. O Florescer é um dos cursos gratuitos. Fala aqui para mim, quem já fez algum outro curso comigo? A gente tem o Ele Vem, a gente teve o Florescer, essa já é a terceira edição do Florescer e provavelmente a última. A próxima vez que eu for dar um curso aqui gratuito já vai ser outra coisa, totalmente diferente, tá? A gente tem o Enraizadas, temos o curso de Tiago, que, gente, olha, a aula de segunda-feira, o negócio pegou fogo no curso de Tiago. A gente tem também o Virtuosa, que é um livro digital, tá? Ó, a Miri colocou aqui, ela já participou do Ele Vem. Coloca aí, ó, Nicole, aluna lá do Enraizados. Escreve aí no comentário qual curso que você já fez comigo. A Ruth, ó, Ruth já fez o Florescer, fez o Ele Vem, não foi, Ruth? Fez o Ele Vem, fez o Enraizadas e tá agora fazendo o Tiago. Jussara fez o Ele Vem, Tânia é ótima, ela resume logo, ela fez todos. Exatamente, gente, tem aluna aqui que já fez todos. Josi, ó, fez o Ele Vem, fez o Florescer, leu Virtuosos e já fez Enraizadas, tá? A Lu fez o Ele Vem, a Lu também é aluna lá do Enraizadas, né, Lu? Ó, Dona Fátima, já é aluna, Dona Fátima, a senhora já tá aqui comigo no Florescer, já tem um curso para a senhora colocar aí na sua listinha. A Nádila fez o Florescer, o Enraizadas, o Ele Vem, Virtuosa. Então, gente, o meu trabalho aqui é usar a internet, as ferramentas online, para ajudar outras mulheres a terem mais profundidade no relacionamento com Deus, a entender melhor a palavra e através desse relacionamento profundo com Deus, você ter duas coisas: cura nas suas emoções e sabedoria para lidar com a vida. E, gente, está totalmente interligado. Uma pessoa que não tem equilíbrio nas suas emoções, ela não consegue encontrar o caminho da sabedoria, tá? Então, ó, a Lu colocou, fez o Enraizadas, Ele Vem, o Tiago. Ju, não fica triste, a gente vai ter outras turmas, viu, de Tiago. O curso de Tiago tá sendo tão bom, eu não iria abrir outras, mas tô vendo aqui, tô estudando, tá? Então, só pra gente lembrar, tá? O que foi que a gente viu na aula de ontem? Ontem, o título da nossa aula era O Jardim Secreto. E na nossa aula de ontem, a gente viu algumas coisas. A gente entendeu quem Deus é e quem nós somos, tá? Por que o nome da aula era Jardim Secreto? Para você entender que foi Deus que plantou você. Mas Ele não plantou você para receber um monte de visita, para fazer um monte de festa nesse jardim. Esse jardim, Ele plantou especificamente para Ele, um manancial particular. E Deus, Ele é bem ciumento, tá? Então, a gente viu que nós fomos criadas por Deus e para Deus, que Deus, Ele é o criador de todas as coisas, que nós somos imagem de Deus e não deuses. Gente, falando de deusas, eu fiz um post ontem e eu cometi um erro. Quero confessar o meu erro. Um post ontem à noite que até o post começa, Pastor Abraham, bom dia.
O post ele começa com uma moça, tá? Que ela tá assim com a cara bem assustada. E lá nesse post eu pergunto pra você quem é que tá sentado no trono do seu coração. Esse post, ele tem conexão com a aula que a gente viu ontem e tem total conexão com a aula de hoje. Você precisa decidir quem vai sentar no trono do seu coração. A Josi que ela já tá rindo porque eu comentei com ela no direct. Quem entendeu, tinha uma piada no meio do post de ontem. Quem conseguiu entender? E aí eu percebi que eu acho que eu tô ficando velha, porque a referência que eu coloquei lá, pouquíssimas pessoas entenderam o que eu queria dizer, tá? E aí eu falando aqui desse ponto, eu me lembrei. Olha só, nós somos a imagem de Deus e nós não somos deusas, tá? Você não é uma mini deusa. Você é cristã. Você foi feita para ser imagem e semelhança de Deus. O seu modelo a ser seguido é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele foi humilde, ele foi servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Vou deixar aqui no suspense. Eu quero ver quem vai acertar qual era a referência do post de ontem. Mas continuando sobre a aula. Então, a gente viu que nós somos a imagem de Deus e que nós não somos deusas, tá? Que nós fomos criadas para carregar a imagem de Deus. Mas, ao invés disso, nós estamos tentando, por fim na força, nos sentar no trono que só pertence a Deus. Eu e você, nós somos capazes de cumprir o nosso propósito, que é carregar a imagem de Deus quando nós aceitamos os nossos limites. Então, na aula de ontem, a gente percebeu, entendeu claramente, tá? Que eu e você, nós somos limitadas. Por quê? Porque nós somos criadas, nós não somos eternas, tá bom? Então, pra gente continuar, tá? A gente entendeu que Deus nos criou. O próximo passo que você precisa entender para ser uma árvore frutífera é sobre a questão do pecado, é o que a gente vai estudar hoje. Hoje o tema da nossa aula é limpando o terreno, tá? E o subtítulo é nós vamos remover as ervas daninhas. Qual é o problema de ter ervas daninhas, Pri, no jardim? É que elas não só deixam esse jardim com um aspecto, com uma aparência feia, mas elas roubam a energia, tá? Elas sugam ali as plantinhas, elas se conectam com as flores, com as rosas, com aquilo que Deus plantou de bom no seu coração e elas tentam destruir tudo. E isso, eu fiz essa analogia para a gente entender melhor o que é o pecado, tá? Tenha calma, que a gente vai entender bem direitinho. Quando a Tânia colocou, vamos abençoar outras mulheres compartilhando essa live, chá e palavra. Boa, o meu aqui no caso é água. Ó, tem gente aí que tá com café. Como é que você vai fazer para compartilhar, chamar suas amigas? Clica aqui no avião, tá? Lembra, quando eu falar um negócio que você gostar, que fosse, né? Nossa, nunca tinha pensado assim. Clica no coração, comenta aqui, vai conversando comigo para eu entender. Falando em aula, li o comentário da Condessa Tânia e me lembrei. Você tá aí com o seu material? Caderno, Bíblia, caneta, o meu já tá tudo aqui, tá? Então, ontem a gente viu que Deus ele nos fez limitadas e que Deus ele nos criou para termos relacionamento com Ele, tá? Bom dia, Selene. O principal papel, aquilo que Deus criou o ser humano foi para ter relacionamento com Ele, relacionamento profundo. Então, para a gente começar a entender aonde é que começou essa história do pecado na humanidade, entre nós, essa barreira entre nós e Deus, a gente vai ler Gênesis no capítulo 3 e eu vou ler para você do versículo 4 ao versículo 6. Gênesis 3, do 4 ao 6. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, grifa essa parte, sereis como Deus. Foi essa promessa que a serpente fez, esse engano que a serpente plantou no coração de Eva, essa dúvida, e que ela tenta plantar todos os dias no meu coração e no seu. A tentação, a inclinação de tentar ser como Deus. Lembra da aula de ontem? Deus é ilimitado, eu e você não somos. Deus não se cansa, eu e você cansamos e por aí vai, tá? E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher
que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui é a história de como o pecado contaminou, tá, toda a humanidade. Então aqui a gente viu que o erro de Eva foi em quê? Não confiar na palavra de Deus. E aí ela cede à sugestão da serpente. Existia uma palavra, existia um princípio que tinha sido dado para o homem e para a mulher. Assim que Deus plantou eles no jardim do Éden, foi de quê? De todas as árvores, de todos os frutos, vocês podem comer tudo. Só não pode comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Então eles tinham acesso a todas as árvores, menos uma. E estava tudo bem até a semente plantar, ou a serpente plantar uma semente de dúvida no coração de Eva. Então, Satanás, ele não é criativo, porque quem é criador é Deus. E ele fica repetindo os mesmos padrões, a mesma maneira de agir. Ele fica tentando fazer você cair nas mesmas coisas que ele fez. O que ele faz? Ele planta a sementinha da dúvida no seu coração. Será se é mesmo a vontade de Deus? Será se Deus é tão bom assim? Se esse Deus fosse tão bom e gostasse tanto de você, será se você já não estaria curada? Se esse Deus que você serve te amasse tanto, será se você já não tinha resolvido esse problema no seu casamento? Se você já não teria passado essa crise financeira? Não sei, tenho dúvida. E aí a dúvida vai sendo plantada no nosso coração. Ela cedeu à sugestão da serpente e Eva, ela caiu em 3 armadilhas. Anota aí essas 3 armadilhas, porque são as mesmas que Satanás constantemente tenta fazer eu e você cairmos. Primeiro, Eva, ela duvidou da bondade de Deus. Segundo, ela fez Eva questionar a justiça de Deus. Ela disse assim, não, você não vai morrer. Deus está mentindo para você. E aí é o que muita gente faz. Não, mas Deus é bom. Ele é misericordioso. As pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, por não conhecerem o caráter de Deus justo, elas querem se apegar só ao misericordioso. E isso é um erro, é relativizar o pecado, tá? E a terceira coisa foi que ela desafiou a santidade divina. Ela disse, somos como deuses, poderemos fazer as nossas próprias leis. E o que a gente vê hoje, na sociedade de hoje? Pessoas que simplesmente esqueceram, deletaram da mente que Deus existe. Elas se colocam no centro, elas se colocam como deuses, como deusas, e elas decidem, eu vou fazer as regras da minha vida, eu vou viver do jeito que eu quero. Só que, gente, o fato de você duvidar que existe Deus, que existe o pecado, que existe o inferno, não faz essas coisas deixarem de existir. O fato das pessoas não acreditarem não muda quem Deus é. Deus, ele não deixa de ser quem ele é. E o mesmo Deus que é amoroso, ele é um Deus justo. O pecado entrou no mundo por um homem e toda a humanidade foi afetada. A nossa identidade, ela foi distorcida. Você foi criada para ser imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entrou, ele veio como uma doença e ele foi distorcendo quem você é, tá? Então, existem doenças que são, né, de níveis psicológicos, emocionais, doenças que são no nível do corpo. E existe uma doença espiritual, que é sobre ela que a gente vai estudar hoje. Então, o que nós vemos hoje, nos dias de hoje, o que a gente vê? As pessoas, elas tentam minimizar o pecado. Não, o que é isso? Só uma bebidinha, isso não vai fazer mal. Não, é só uma besteirinha e cada vez mais. E eu não estou falando aqui só da questão das pessoas que estão no mundo lá, não. Elas estão lá, estão fazendo pecado mesmo, estão indo para... Eu estou falando muito rápido, vou tentar falar mais devagar, que a aula de hoje tem muito conteúdo. Mas me avise aí se eu estiver falando muito rápido. É relativizar o pecado. Só que essa relativização do pecado, né, esse abrandamento, tipo, o que é... As pessoas, elas estão muito preocupadas em o que é pecado, o que não é pecado. Eu vejo, às vezes, a caixinha
de pergunta de alguns pastores, as pessoas botam assim, tatuagem é pecado, não sei o que é pecado, e tal coisa é pecado. As pessoas querem saber pormenores, mas elas não vão na raiz. E elas relativizam o pecado. E qual é o problema de minimizar o pecado? Qual é o problema de pegar algo que é errado e colocar em meias palavras como se fosse algo certo? O problema é que se a gente não entende a raiz, né, a origem de um problema, de uma questão, a gente não chega na solução dele. Por que eu decidi trazer essa daqui para ser a nossa segunda aula? Porque se você não tiver plena consciência do que é realmente o pecado, você não vai valorizar o que Deus fez por você. Se você não tiver plena consciência, convicção, tá? Daquilo que é errado, daquilo que Deus considera como pecado, você vai menosprezar o sacrifício de Jesus. As meninas que estão pedindo aí os 3 erros de Eva, as 3 dúvidas que Satanás plantou no coração dela, tá? Duvidou da bondade de Deus. Terceiro, questionou a justiça de Deus. Segundo, né? E o terceiro, desafiou a santidade divina. Ela quis ser como Deus. Então, o que ela fez? Ela ficou na dúvida se Deus era bom ou não. Tô na dúvida, acho que Deus não é bom. Segundo, ela questionou, mas Deus, ele é só amor. Deus não vai me julgar. Isso é questionar a justiça de Deus. E o terceiro, ela desafiou a santidade divina. Eu quero ser como Deus é, tá? Então, voltando aqui à questão de você precisar entender o problema. Se você não sabe qual é a doença que você tem, como é que você vai tratar? Quando as pessoas, por exemplo, elas recebem o diagnóstico de uma doença, eu vou usar aqui como comparativo uma doença bem difícil, porque o pecado ela é como o câncer e ainda mais, tá? Quando você recebe um diagnóstico, quando você vai no médico, tá? Em alguém que chega pra você e o médico olha e diz assim, né? Deus o livre, que isso não aconteça aqui com ninguém. Mas olha e diz assim, tem uma desconfiança, tem algo estranho aqui, mas nós precisamos ir a fundo, examinar, saber a origem disso aqui, saber o nível que tá. Onde foi que isso aqui contaminou para eu decidir qual é o tratamento, qual é a solução que eu vou trazer. Se você não entende a doença que está aí dentro de você, como é que você vai tratar? Quando você chega em qualquer médico, qual é a primeira coisa que ele pergunta? O que é que você está sentindo? Porque senão ele vai lhe passar a medicação errada. Então, se você não sabe o que é realmente o pecado, primeiro, você não acha a solução certa. E pior, você busca soluções erradas e fora da palavra de Deus. Então, o que a gente mais vê é a gente tentando resolver o problema do pecado de toda maneira, menos com o que resolve. Só existe um remédio para essa doença. E o nome desse remédio é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. E como diz lá em Isaías 53, morreu para levar não só os nossos pecados, as nossas dores, mas as nossas doenças. E isso inclui a doença do pecado. Então, o segundo ponto que eu quero pensar aqui com você hoje é o que é o pecado. Alguém aqui sabe me dizer o que é o pecado? Escreve aí pra mim, gente. Quando eu fui escrever essa aula, eu assisti a aula, eu fui ler livro, li o livro que o autor do livro citava, corri para um lado, corri para o outro e disse assim, dá para fazer um curso inteiro só disso, mas eu peguei as partes mais essenciais que você precisa para entender. Mas eu falei aqui com o Tess assim, amor, no dia que eu fiz a aula, eu não entendi o que era pecado de verdade. O meu entendimento estava só pela metade. Quem aqui sabe me dizer o que é o pecado? Estou esperando vocês responderem. Acho que é Isaías 53, Nick, eu falei. Tá? Pecado é o que nos afasta de Deus. Boa, começamos. É estar fora do alvo. Também. Pecado é tudo que me afasta de Deus. Neidinha, é a independência de Deus. Também. Tá? Vamos botando aí. Então, a gente escuta muito falar nessa palavra, mas a gente não entende com profundidade. Então, eu dividi o nosso conceito em duas partes, tá? Duas coisas. Dona Fátima colocou, ferir o coração de Deus, tudo que é contra a palavra, que nos torna imperfeitos, é aquilo que Deus não é e nem criou para nós, é ir contra a palavra de Deus, tudo que não agrada a Deus, tá?
Então vamos lá, a gente vai dividir essa definição de pecado em duas partes para ficar mais fácil. Primeira coisa, anota aí no seu caderninho, 2.1, tá? O que é o pecado? Ele é uma vasta enfermidade moral que atinge cada ser humano desde a queda. O pecado, ele é uma doença que está no seu espírito e que atinge todas as áreas da sua vida, tá? E onde é que tem isso, Pri? Essa história de que pegou em todo mundo esse dodói, tá? É uma doença, como é que se diz? É uma herança, doença hereditária. Eu, por exemplo, Pri, tá? Sou míope. A minha miopia é genética. Eu já nasci míope. Então, às vezes, você já nasce com algumas doenças. Tem gente que nasce com predisposição a algumas doenças. Predisposição para diabetes, para outras coisas, mas às vezes você já nasce com aquela doença. No nosso caso, com relação ao pecado, você já nasceu com ele. Não, Pri, mas os bebezinhos, os bichinhos são inocentes. Você precisa ensinar alguma coisa errada para um bebê ou você tem que fazer muito esforço para ensinar uma coisa boa? Tá? Pensa aí sobre isso. Então, vamos ler aqui, ó. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos, se você tá aí com a sua Bíblia, tá abertinha, faz um círculo aí, ó. Todos é quem, Pri? Todo mundo. De Adão até o último homem que nascer na terra, todo mundo nasce com o DNA do pecado, tá? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, Deus, ele criou você para resplandecer a glória dele. Lembra da aula de ontem que nós somos chamadas para trazer glória para o nome de Deus? Só que o pecado, ele distorce isso, tá? Então, é uma doença que ela afeta todas as áreas da nossa vida. Que todas as áreas, Pri? Nós, como Deus, né? Deus, ele é um Deus, ele tem a trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em tudo que Deus faz, Deus coloca a marca. Romanos 3, capítulo 23. Todos pecaram e estão destituídos. O que é destituir? É quando você tinha, por exemplo, um título. Fulano e fulano ali são governadores, são príncipes, é um título que você tem, mas você é destituído daquele cargo. Adão, ele foi criado para ele dominar sobre a terra, para ele governar, mas ele foi destituído do cargo, da glória de Deus, por causa do pecado. Romanos 3, capítulo 23, tá? Então, o pecado, ele é uma enfermidade que atinge todas as áreas da nossa vida. E diferente de uma debilidade física, tá? Como assim, Pri? Um exemplo de debilidade física, uma pessoa, por exemplo, que ela é cadeirante. Ela tá ali naquela condição e por mais que ela queira, ela tá ali presa numa cadeira de rodas. Diferente de uma debilidade, de uma questão física, o pecado, ele é uma debilidade moral. E por que eu preciso saber disso, Pri? Porque isso mostra que nós pecamos porque nós estamos escolhendo o caminho do pecado. Se eu chegasse aqui para você e dissesse, é uma doença que não tem cura, é uma doença muito difícil, aí você diz assim, então, se foi Adão que pecou, eu não escolhi o pecado, Deus está sendo muito injusto em me cobrar por isso, tá? Mas isso não é verdade, o pecado, ele tem uma escolha. Assim como Eva, eu e você, nós temos a oportunidade todos os dias de cair na armadilha da serpente ou não. Todos os dias você tem a oportunidade. E, gente, Satanás, ele é incansável. Ele vai tentar você todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, é uma doença moral. A pessoa não consegue evitar porque a vontade dela, ela tá ali presa naquela vontade, tá? Ela tá atrelada ao erro. Ela é também uma debilidade moral. É um coração que ele busca intencionalmente satisfazer a si mesmo. Qual é a frase que a gente mais escuta? Não, só se vive uma vez, eu mereço ser feliz. E nessa do eu mereço ser feliz, eu já vi casamento ser terminado, porque eu mereço ser feliz. O meu cônjuge, os meus filhos, não, isso não importa, o que importa é a minha felicidade. É o que eu quero, é o que eu desejo. E a tendência é piorar. Porque o que é que Deus diz lá no Novo Testamento?
que o amor de muitos vai se esfriar. O pecado ele vai ser cada vez mais comum. Quem está lendo aqui, fazendo a leitura anual, ontem no capítulo de Lucas, Jesus ele falou assim, porque nos dias que antecederem a minha vinda, as pessoas serão como a geração de Noé. Elas se davam em casamento, elas bebiam, elas viviam em festa, elas não se lembravam que eu existia. E aí ele dá um segundo exemplo. Elas vão ser como a geração de Ló. E, gente, a geração de Ló era a geração de Sodoma e Gomorra. É uma geração em que os homens eles eram tão perversos, tão cheios de pecado, tão cheios de horror, que eles quiseram atacar os anjos que foram visitar Ló, cometer atos sexuais com aqueles homens. Então, por aí você tira. Agora me diga se quando você olha para as notícias, aquilo que a gente vê no jornal, que os homens têm sido capazes de fazer, se isso não parece com os tempos de Noé e com os tempos de Ló. Então, isso quer dizer que Jesus está cada vez mais perto de vir. E eu e você, nós precisamos estar preparadas para receber o nosso Senhor, tá? Então, o pecado, ele nasce lá dos nossos desejos. Viviam se distraindo, exatamente, Manu. Então, o que a gente vê hoje? As pessoas, elas se distraem com entretenimentos. Uma coisa que distrai muitas pessoas, redes sociais, né? Programas de televisão, séries, as pessoas estão adormecidas. Elas têm problemas, sabem que têm. E aí, o que às vezes a gente faz? O que corre o risco de eu e você a gente cair? A gente procura uma anestesia, tá? Para nossa dor. E no lugar de procurar ir no remédio na fonte, a gente coloca um band-aid. O que é o band-aid? É uma pessoa que ela se esconde dentro do quarto e vai assistir Netflix para ela não pensar, para ela não enxergar aquilo que ela tem que resolver na vida dela. Se esconde atrás da comida. Então, o ser humano, ele tem essa necessidade, ele sabe que ele está doente, ele sabe, nem que seja inconscientemente, que ele precisa de cura. Então, a pessoa fica se tampando o buraco, tampando o sol com a peneira, como a gente fala, tá? Nós pecamos porque nós nos entregamos ao nosso desejo. E o pecado, ele milita contra Deus. E ele leva você a uma guerra. Paulo, ele diz que existe uma batalha interna dentro da sua vida entre o espírito e a carne. E aí, gente, por que é tão importante a gente entender isso? Porque dependendo de quem você vai alimentar, é quem vai ganhar a guerra. Então, se você acorda no seu dia de manhã e você vai direto trabalhar, você não tem tempo para Deus, depois eu leio a Bíblia, depois eu oro, eu tô apressada, eu tô sem tempo, tá? Você está alimentando a sua carne. E esses dias eu recebi numa caixinha, eu perguntei para vocês o que é que vocês queriam no relacionamento com Deus. E a maioria colocou que quer ter mais intimidade, quer conhecer a palavra, quer pregar. E algumas, não foram todas, mas muitas colocaram que não tinham tempo. E eu quero dizer para você que se a sua resposta para a sua falta de intimidade com Deus for essa, isso é uma mentira. É uma mentira, porque não nos falta tempo. O que falta para a gente é prioridade. O seu problema não é de tempo, não é de organização. Você não sabe quais são as suas prioridades. Porque eu conheço mulheres, eu tenho alunas que estão aqui online. Tem a Eliane, tem a Nádila que está aqui. Por exemplo, a Nádila é mãe de gêmeas, trabalha fora, trabalha o dia inteiro, tem 2 bebês para cuidar. E eu vejo todos os dias a Nádila ou me manda foto do devocional dela, ou me marca, ou comenta no grupo que ela está estudando. Então, preste muita atenção, tá? O que está faltando para você aí não é tempo, é você se organizar. Eu já dei essa desculpa que eu não tenho tempo. Não, porque eu trabalho quase 10 horas por dia, eu tenho meu filho, eu tenho meu marido. E porque você não tem tempo para Deus, todas as outras coisas na sua vida, elas estão todas bagunçadas. Porque é você tentar preencher, resolver o seu problema com aquilo que não é remédio. Com paliativo, é o que se chama de placebo, um remédio de mentira, tá? Então, pega essa aula de hoje como um alerta. Se você não se aproximar de Deus, o pecado, ele vai dominar a sua vida. Ele vai ganhar essa batalha aí dentro de você. Existe essa fera aqui dentro. E você tem que, todos os dias, como Paulo diz,
né? Paulo, ele diz que ele esmurrava a carne dele, para você ter uma noção. Que ele lutava contra o pecado. Então, a gente precisa decidir a quem é que nós vamos alimentar. Então, o pecado, ele não só milita contra Deus, como ele pega a sua vida e faz de você uma pessoa rebelde. O que acontece com as pessoas que elas não reconhecem a Deus? Elas passam do limite. O que a gente mais tem visto são, por exemplo, pessoas que desrespeitam. Elas não só não acreditam em Deus, mas agora elas estão indo além. Eles queimam igrejas, destroem catedrais, entram em igrejas que são cristãs, e aqui eu não estou falando se é católico, se é evangélico, se é Assembleia de Deus, se é batista, estou falando de pessoas que acreditam em Cristo, que Ele veio, morreu e ressuscitou. E eles entram nesses lugares e eles estão avançando contra Deus, tá? Se tornam pessoas rebeldes, mas, gente, isso não acontece da noite para o dia. O pecado, ele é uma natureza. A segunda coisa que eu quero que você anote aí sobre o pecado, a gente já viu a primeira. Ele é uma enfermidade que atinge todos os seres humanos, é uma enfermidade moral, certo? Você entendeu que é um dodói aí no seu espírito, uma identidade, uma doença, uma enfermidade. A segunda coisa que o pecado vamos lá, ele é uma natureza rebelde contra Deus e também uma transgressão dos princípios que ele estabeleceu. Então, lembra que no começo da aula, quando eu perguntei o que era pecado, vocês disseram, é contra a palavra, é contra a palavra? É isso também, mas a gente tem que entender que é uma doença que precisa de cura e essa cura só está em Jesus. Então, a segunda parte do que é o pecado, uma natureza rebelde contra Deus e também uma transgressão dos princípios que ele estabeleceu, da palavra, tá? É a ação em si só, tá? O pecado, ele é ao mesmo tempo uma doença que está dentro de nós, mas ele é essas ações. Sabe essas perguntas que a gente fica assim, se eu fizer tal coisa é pecado? Se eu fizer fofoca é pecado? É pecado, viu? Já não sei nem se alguém perguntou aí no íntimo do seu coração, mas sim, é pecado e está na Bíblia. Estou usando aqui só como exemplo. Então, existe o pecado doença, a parte do pecado que é doença e a parte do pecado que é ação. Eu e você que aceitamos Jesus, a gente recebeu o remedinho, mas a gente tem que combater todos os dias, tá? É uma ação que ela vai além da nossa tendência, é uma tendência interna, é uma inclinação. Lembra do que eu estava falando para vocês sobre as crianças? Gente, dá muito trabalho. Quem aqui é mãe? Coloca aí, eu sou. Aí vocês vão me entender. Me diga aí se não dá trabalho você ensinar uma criança a não ser egoísta, a repartir. Quem foi que ensinou para esse menino, na hora que ele saiu da sua barriga, que tudo era dele? Quem foi que ensinou para ele que não era para ele dividir? Então, em cada ser humano, em cada pessoinha dessa que nasce, existe uma tendência para o erro. Você não faz esforço nenhum na sua vida para fazer o que é errado. É só você entrar no modo automático que você vai. Você fala como não devia falar, se torna grosseira, né? Fica irritada, murmura, comete, por exemplo, esses pecados com a língua, tá? Mas para você fazer a vontade de Deus é um esforço. Por quê? Porque o pecado, ele veio e ele desajustou a nossa identidade. Então, aquilo que era para ser natural, o natural para o homem era o quê? Era obedecer a Deus, querer a vontade de Deus, buscar a Deus. E agora é necessário uma decisão firme, forte de buscar a vontade de Deus, de fazer aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Quem aí tem dificuldade para obedecer a Deus? Tem coisas que para mim é mais fácil, gente, mas tem umas coisas que são muito difíceis de obedecer a Deus. Tem uns próximos assim que Deus manda a gente, Deus diz assim, ame o teu próximo. Tem uns próximos que é um desafio a gente amar esse próximo. Não tem não? Fala aí pra mim. Tô certa ou tô errada? É fácil fazer a vontade de Deus? Pra mim não é. É simples, mas não quer dizer que seja fácil. Olha, Josi levantando a mão, todo mundo levantando a mão, tá? Então, a nossa natureza, com o pecado, o que ela se tornou? A nossa natureza, a nossa tendência é o quê? Disputar, rivalizar com Deus e quebrar todos os limites que Ele bondosamente estabeleceu.
Tá no DNA do ser humano o quebrar o limite. Ai, Pri, quer dizer que eu tenho que ser conformada? Não, gente. Aqui é quebrar o limite no que diz respeito ao que não é certo. As pessoas, elas querem ficar testando o limite de Deus. Até onde eu posso ir? Até que ponto é pecado e até que ponto não é? Então, o ser humano, ele vai querendo quebrar cada vez mais os limites. Então, o nosso menor pensamento rebelde, até o pior pecado, assassinato, né? Você fazer algo contra o outro, todos eles, e lembrando, gente, não existe esse negócio de pecadinho, pecadão. Diante de Deus, pecador é pecador, tá sujo, tá? O que existe é uma coisa. Lembra lá da mulher do vaso de alabastro, que quebrou o vaso aos pés de Jesus. E aí as pessoas estavam menosprezando ela, dizendo que ela estava fazendo o que era errado, dizendo que ela era exagerada, que ela estava indo além do que era necessário. E Jesus olhou para aqueles homens e disse assim: essa mulher aqui, ela foi livre de muitos demônios. Ela foi purificada de muitos pecados. A quem muito é perdoado, muito ama. Então, se você está aqui assistindo essa aula e você pensa assim: ai, meu Deus, sou pecadora. Ótimo. É essa a intenção dessa aula, é isso mesmo. É você reconhecer o seu pecado. Por quê? Porque quanto mais você entender quão distante você está do plano de Deus, quão distante a gente chegou ou o risco de onde a gente pode chegar, mais a gente vai valorizar o sacrifício de Jesus. Quando você não entende o que é pecado, você olha para aquilo que Jesus fez e você não consegue entender a importância. Então, eu tenho visto que a gente está chegando na Páscoa e tem muitas pessoas que estão fazendo leituras bíblicas, né? Olhando, pensando, observando a Páscoa, se preparando para a Páscoa. Eu espero que a Páscoa desse ano, quando você for sentar na mesa para celebrar o Cristo, o Deus que se fez homem, que morreu numa cruz, que sangrou, que foi torturado no meu lugar e no seu lugar. Quando você olhar para isso, olhar para a ressurreição, você tenha uma nova maneira de celebrar. Eu espero que depois da aula de hoje, quando você for ceiar na sua igreja a próxima vez, que o seu pastor disser: isso é feito em memória de Jesus, até que ele venha, você se lembre da aula de hoje, você se lembre de onde Jesus te tirou, do nível de doença que ele tem curado a mim e a você, tá? Então, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado. E tudo isso faz parte da nossa natureza de quê? De se rebelar contra Deus. Tudo denuncia a nossa inclinação de ir contra o caráter de Deus. E a nossa falta de conhecimento, de saber quem Deus é, faz a gente pecar por ignorância. Faz você errar muitas vezes. E o que a palavra de Deus diz? Mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu falei na aula de ontem que quando você tenta ser incansável, você está tentando ocupar o lugar de Deus, isso é um pecado, muitos de vocês disseram assim: meu Deus, não sabia disso. Por quê? Porque faz parte do caráter de Deus ser ilimitado, do nosso não. Então, você precisa aprofundar no conhecimento de quem Deus é. Pri, como é que eu me aprofundo? Como é que eu conheço mais de Deus? Com duas coisas. A gente vai ter uma aula só sobre isso aqui, mas eu já vou dar um spoiler da aula. Você precisa ter intimidade, você precisa ter relacionamento, mas você também precisa alimentar a sua mente, tá? Vou só deixar essa dica, a gente vai aprofundar isso na aula. Então, o pecado, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Ele não é só uma questão espiritual. Eu sempre falo aqui com vocês, existem doenças que elas chegam no nosso corpo por causa das nossas emoções, por causa da nossa distância. A sua distância de Deus faz você adoecer nas suas emoções, que faz você adoecer no seu corpo. Mas vamos aqui por partes, tá? Como é que o pecado nos afeta? Quando Jesus... Gina, não consegui entender a tua pergunta. Faz ela de novo, por favor, tá? Então, olha só. Como é que o pecado, ele me afeta? A gente ainda tem coisa boa, certo? Você não é de todo assim, esse negócio todo ruim, não. Calma, respira. Respira.
Ai, se acalma. Você ainda tem coisas boas. Por quê? Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele não destruiu a sua identidade, ele distorceu, tá? Então, tem coisas que conectam você. Ainda existe bondade, generosidade no seu coração. Existe amor pelas pessoas. E aí, a gente precisa fazer o quê? Limpar o nosso coração dessas ervas daninhas para que aquilo que tem de bom no nosso coração, aquilo que o Espírito Santo quer plantar na nossa vida possa florescer. Então Deus, ele vem como agricultor e ele vem limpando o terreno, né? Primeiro, você já viu aquelas máquinas de terraplanagem quando eles vão fazer uma construção? Então, às vezes vem uns tratores, né, que eles vão mexendo na terra, tirando, coloca para um lado, coloca para o outro, para aquela terra ficar mais plana, para aquela terra ficar mais saudável para receber a semente. Então hoje o que a gente está fazendo aqui com você é trazendo esse entendimento do que é o pecado para você parar e observar quais são as ervas daninhas que estão na minha vida, que estão aqui no meu coração, tá? Todos os dias você tem que se fazer essa pergunta. Fazer como Davi dizia, ele dizia assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me faz andar pelas veredas certas, tá? Então, o problema do pecado é que ele mancha tudo. Você tem coisa boa, mas mancha tudo. Toda dona de casa aqui vai entender exatamente essa experiência que eu vou falar pra vocês. Eu ganhei uma roupa de presente vermelha, bem bonita, assim, aquele vermelho bem vivo, tá? E aí eu esperta, né? Coisa de quem tava aprendendo ainda a lidar com as coisas de casa, lá no começo. Eu bem esperta, tá? Misturei essa roupa, deixei de molho com outras roupas de cores claras. O que é que você acha que aconteceu com as roupas que eram brancas que eu misturei nesse balde? Me diz aí que cor que você acha que ficou, tá? Que é exatamente o que o pecado faz na minha vida e na sua vida. Ficou tudo cor de rosa. Não ficou tudo totalmente vermelho, mas as roupas não ficaram mais brancas. Eu perdi várias roupas porque elas ficaram cor de rosa. Quem aqui já lavou roupa e já manchou? Eu, muitas vezes. Então, o pecado, ele faz isso na sua vida. As coisas boas que você tem é como um cestinho, tá? De roupas todas brancas, lindas, impecáveis, maravilhosas. Parece que colocou, foi naquele produto que deixa aquele branco assim reluzente. Eu já trabalhei no ateliê de vestido de noiva e tinha um produto que a gente usava, né, na lavagem do vestido, tipo assim, tá todo pronto, todo bonito, lava o vestido, bota ele num produto para ficar assim, alvo mais que a neve, literalmente, porque, né, o vestido da noiva, ele tem que ser aquele branco impecável. E aí é tipo você pegar um vestido desse, branco, impecável, reluzente, e lavar junto com um negócio vermelho. Não vai dar certo. Gente, não dá certo, tá? Por isso que você aprendia a lição, lave roupas, né, coloridas separadas. Mas é isso que o pecado faz, ele mancha tudo na sua vida. Ele vai sujando tudo. E qual é o resultado, né? O que era branco foi ficando rosa. Então o pecado, ele atinge a nossa mente, tá? Na sua mente, o que ele faz? Ele atinge a sua razão, ele muda, Satanás, ele vem e ele planta o que o Novo Testamento fala de fortalezas mentais, tá? Ele coloca na sua mente crenças que são contra Deus, contra você mesmo e contra os outros. Então, uma crença errada que muita gente carrega. Deus é só amor. Ele não vai cobrar tanto. Vai. E ele cobra tanto, a dívida foi tão alta que ninguém, a não ser Jesus, pôde pagar essa dívida, tá? Outro tipo de crença que você coloca, por exemplo, na sua mente sobre você mesma, eu não sou capaz. São mentiras, são fortalezas mentais que vão sendo plantadas na sua mente, tá? Ele atinge também a sua imaginação. Então, muitas vezes, a gente tem uma batalha aqui dentro da nossa mente com pensamentos que não deveriam vir. Pensamentos ruins sobre você, sobre os outros, sobre quem Deus é, sobre a sua realidade. E fica uma batalha na sua mente. Essa batalha, ela é fruto da natureza de pecado. Ela é fruto da guerra, né? Satanás, ele fica tentando colocar
dardos inflamados na sua mente para o quê? Para fazer você desanimar, para fazer você esmorecer, né? Às vezes você acorda e vem tanto pensamento ruim que você diz assim, meu Deus, eu estou me sentindo oprimida, opressa. É Satanás batalhando com você dentro da sua mente. Tem até um livro da Joyce Meyer, que o nome do livro é Campo de Batalha da Mente. Ela fala só sobre isso, a batalha espiritual que acontece aí dentro do seu pensamento, tá? A gente já viu que na mente ele atinge a nossa razão, a nossa imaginação e os nossos pensamentos, que é o mais comum, mais frequente. Acontece, gente, com todo mundo. Acontece comigo, com todo mundo, tá? Todo mundo tem batalhas, né, contra os maus pensamentos. E aí elas refletem o impacto do pecado. O pensamento, ele é aquele negócio assim, que você não controla. E eu lembro de uma frase que eu li uma vez, que ele dizia assim, Martinho Lutero que diz isso, você não pode evitar que o pensamento venha, mas você tem o dever de batalhar, usar todas as suas forças para não deixar ele fazer morada. Você não tem como evitar de fazer o passarinho voar na sua cabeça, mas você tem que lutar com todas as suas forças para não deixar ele ficar. Como é que a gente combate, por exemplo, esses pensamentos? Se eles são mentirosos, como é que você combate a mentira? Com a verdade. O que Paulo ele diz lá em Filipenses, no capítulo 4? Encha a sua mente com o que é bom. Você que está aí, que tem tido batalhas na sua mente, depois você vai lá, vai ler Filipenses, o capítulo 4, lê todinho, tá? Que lá ele vai te dizer do que é que você tem que encher a sua mente. Uma coisa que é básica, enche a sua mente, ó, com isso aqui. Pri, por que tu repete tanto que eu tenho que ler a Bíblia? Porque, gente, foi ler essa palavra aqui que me livrou da depressão. Que nos dias que eu tava com muita angústia, com muita ansiedade, com pensamentos de que eu não valia nada, que eu não ia dar certo, que não ia funcionar, que eu não ia conseguir, que eu devia mesmo era morrer, porque ninguém se importava comigo, foi por isso aqui, por essa palavra que é viva, que é eficaz, que eu tô aqui viva para contar a história. Se não fosse a Bíblia, se não fosse a minha mãe me obrigar, porque minha mãe me obrigava a ler a Bíblia desde criança, não estaria aqui viva para contar a história. Pode ter total certeza disso, tá? Então, qual é a outra coisa e qual é o outro lugar que Satanás, ele atinge a nossa vida? Nas nossas vontades, nos nossos desejos, tá? Como assim? Nós estamos em rebeldia. A gente se volta contra Deus naturalmente, é o que a gente já estudou no ponto anterior. É mais fácil você desobedecer do que você obedecer, tá? A gente fica resistente à vontade de Deus mesmo quando é para o nosso bem. Sabe aquilo que Deus está dizendo assim para você? Ó, dizer aqui um negócio para você. Tem uma coisa aí que Deus mandou você fazer, que Deus já disse, repetiu, falou e falou de novo. E o Espírito Santo quer me usar aqui para você, para lhe incomodar e dizer, faça e faça logo. Quanto mais tempo você levar para obedecer à vontade de Deus, pior a sua vida vai ficar. E não é porque Deus seja ruim, mas é porque o pecado, ele custa um preço muito caro. Jesus, ele já pagou o preço por você, mas você está insistindo em desobedecer a Deus. Eu quero ser boca de Deus na sua vida hoje e dizer para você, pare enquanto é tempo. Existem caminhos que o homem toma que são caminhos de morte e que se você não parar agora com esse pecado, seja lá ele qual for, eu não sei o que Deus mandou você fazer, que você está protelando para fazer. Se é você ler mais a Bíblia, se é você se desfazer de um relacionamento que afasta você de Deus, se é você orar mais, fazer jejum, eu não sei o que foi que Deus mandou você fazer. Mas Ele quer me usar aqui como um lembrete para dizer para você, acorde, obedeça e seja rápido em obedecer. Quando você não obedece, você se coloca numa postura de rebelde. Você sai debaixo da bênção de Deus. Você diz para Deus, eu não confio na sua vontade, eu não acho que o que o Senhor tem para mim é bom e eu não vou obedecer. É como eu pegar aqui o meu filho e dizer assim, filho, vai tomar banho? Não, mãe, eu não vou. É para o bem dele, é para a saúde dele, é para a higiene dele e ele está dizendo que não vai, tá? Então, gente, prestem muita atenção. O que é que Deus mandou você fazer? Faça e faça rápido. Não deixe terminar o dia de hoje sem resolver aquilo que Deus está lhe cobrando, tá? Então, as nossas vontades, os nossos desejos, elas ficam adoecidas.
E qual é a outra coisa? Que essa daqui é a minha... Eu não posso dizer assim ainda que é a minha especialidade, mas é a minha área de estudo. É o que eu me dedico para estudar mais. Quem é minha aluna aqui, principalmente do Enraizadas, que é onde a gente trata muito essa questão das emoções, vai entender o que eu estou falando. O pecado, ele atinge as suas emoções. Você perde o controle, você fica descontrolada, tá? Você fala o que não deve falar, vai além por causa do pecado. O ser humano, as suas emoções, elas foram feitas para você se relacionar com Deus, se conectar com Deus e transmitir esse amor para outras pessoas. O que é que o pecado fez? Ele trouxe a ansiedade, o medo, a tristeza, a melancolia, a murmuração, a ira, a raiva. Tudo isso bagunçou as suas emoções. E saber que as suas emoções elas estão descontroladas por causa do pecado, para mim, Pri, foi um alívio. Porque eu entendi onde é que está o remédio. Nós temos psicólogos, psiquiatras, treinadores comportamentais. Essas pessoas, elas são maravilhosas, elas são usadas por Deus. Tem conhecimento que eu acredito de verdade que foi Deus que liberou para o ser humano para fazer remédios, para desenvolver tratamentos, mas só o tratamento, sem que você cuide da sua área espiritual, não vai funcionar. Como é que eu sei disso? Adivinha? Tentei cuidar das minhas emoções sem cuidar do meu espírito. Funcionou? Funcionou. 1 mês no máximo. E lá estava eu de volta com os mesmos problemas, com as mesmas questões. Você precisa entender que o seu espírito, ele não está separado das suas emoções. Você vai gastar todo o dinheiro do mundo, igual a mulher do fluxo de sangue, tentando curar a sua alma. E se você não correr para os pés de Deus, o tratamento ele não vai funcionar. Ele vai funcionar ali por um tempo e para. Funciona e para. Toda a nossa doença, a gente precisa começar o tratamento pelo nosso espírito, tá? Então, as nossas emoções, elas ficaram descontroladas a partir da queda. Elas foram criadas, para se relacionar com Deus, mas aí o pecado veio, bagunçou tudo. É uma força, olha isso aqui, quando eu li isso aqui, eu disse assim, não, vá anotar, porque isso aqui é totalmente a gente, quando a gente está com as emoções descontroladas. Aquele dia que você está assim com a TPM atacadona, doidona do juízo, né? Toda mulher aqui, se você não teve um dia desse, você ou já teve, ou ainda vai ter. Porque, gente, é uma coisa muito louca esses hormônios. E se você... E eu já reparei uma coisa, se eu tô longe de Deus, se eu tô sem ler a palavra de Deus há uns dias, se eu tô sem fazer o meu devocional, se eu tô sem orar, a loucura piora ainda mais. Você, literalmente, aquele negócio assim, desce da cruz e entra na carne. Então, é uma força invisível que nos arrasta para cada vez mais longe de Deus, da sua vontade. Então, o pecado, ele vai arrastando as suas emoções. Ele vai arrastando você para a lama. O que Satanás quer fazer? Qual é o intuito dele? Ele quer arrancar todo e qualquer vestígio de que houve uma semelhança de Deus em você. Uma vez eu estava comentando com o Tessa, eu disse assim, eu vi uma moça que ela era da igreja, era do ministério de louvor, que ela, cantava, buscava a Deus. E aí ela estava desviada e tudo. E por um acaso, que acho que foi Facebook, com lembrança, sei lá o quê, me mostrou a menina hoje. Eu disse assim, amor, pelo amor de Deus, essa moça era linda. Meu Deus, ela fisicamente ela estava feia. Aí o Tess disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse, o pecado, ele deixa as pessoas mais feias, tá? Por quê? Porque ele vai trazer tristeza, ele vai levar as pessoas para o alcoolismo, para droga, para comer exagerado, para viver uma vida de erro, de farra. Não tem quem fique bonita vivendo uma vida dessa. Então já fica a dica, quer ser mais bonita? Vem para perto de Jesus, né? O coração alegra, formoseia, o rosto, tá? A Gina colocou aqui, ó, não faço tratamento para depressão. Se Deus não me libertar, o homem não pode fazer nada. Gina, eu não falei isso. Eu não falei que você não deve fazer tratamento. Eu falei que tem que ser as duas coisas alinhadas. Você precisa cuidar do seu espírito e, se você puder, busque ajuda profissional, sim. Existem caminhos na sua mente que você não consegue atravessar eles sozinha, tá bom, meu amor? Procure ajuda profissional, né? Procure um psicólogo, alguém para lhe acompanhar e tenha um pastor, alguém que lhe acompanhe também. É como se eu dissesse assim, ó, Gina, é tipo uma pessoa que ela quer emagrecer,
mas ela não quer fazer exercício físico, ela quer só fazer a dieta. Então, são coisas que elas precisam estar alinhadas, entendeu? Amor, tá normal o áudio aí pra ti? Então, sempre faça isso. Se você puder, procure um profissional que seja cristão, porque aí os valores dessa pessoa vão combinar com os valores de Deus, tá? Mas busque o tratamento. Não tente passar por essa situação sozinha, é muito perigoso. Eu digo isso como alguém que já teve problemas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. E, gente, sem ajuda profissional não é possível, tá? Então, vamos lá. A gente já viu aí na questão das emoções. Então, faz a gente ser rebelde até a gente ser redimido no processo de santificação. Santificação, Pri, o que é isso? É o processo de você se tornar mais parecida com Jesus, tá? E, deixa eu só ver aqui a hora. Eita, gente, a hora tá avançada, eu tenho que correr. Então, o último ponto aqui, o pecado, né, é o ponto mais importante aqui dessa área, tá? O nosso pecado é primeiramente contra Deus, tá? O seu pecado, o problema dele é que você, como vocês colocaram aqui no começo da aula, ele ofende a Deus. O pecado, ele vai contra Deus, ele fere e ofende aquele que nos criou. Como é que a gente entende o tamanho do problema do pecado? Olhando para o tamanho da solução, do preço que foi preciso para livrar a gente do pecado. Ô, coisa boa, olha aí, Gina, a Jussara aí, ó, falando contigo, tá vendo, ó? Amo vocês, ó. Amo uma comunidade que tá aqui e se ajuda, viu? Obrigada, Jussara. A Jussara já vai te ajudar, Gina. E se precisar também pode me chamar no direct, viu? Então, olha só. Como é que a gente entende o tamanho do problema? Olhando para o preço que foi pago. Era uma dívida, uma doença tão grande, tão horrível, algo tão impagável, que foi preciso o próprio Deus se fazer carne, vir e habitar entre nós. E não bastasse ele se destituir, Jesus ele se desfez de toda a glória dele, para que, assim como nós, né, como nós nos destituímos da glória por causa do pecado, Jesus ele voluntariamente se desfez da glória para ser como ser humano, para vir e fazer aquilo que eu e você, nós não poderíamos fazer. Jesus ele foi torturado, ele foi morto, levando a nossa cruz, a nossa culpa, tá? Ele limpou, lavou a gente da nossa imundícia. Então, o preço do pecado, o pecado ele é algo tão horrível, tão inimaginável, que bichinho não deu certo, como na época de Levítico. Ai, mata um cabritinho, mata um passarinho, mata não sei o quê. Aquilo era só band-aids, paliativos para o que precisava realmente ser feito. Quando você lê o livro de Levítico, e às vezes as alunas dizem assim, Pri, não entendi nada desse livro. Mas ele é para mostrar como era difícil para eles se limparem assim minimamente, um negócio assim, bem pouquinho. E todos os dias eles tinham que fazer aquele sacrifício. Jesus ele é o sacrifício que veio de uma vez por todas. A gente vai estudar mais sobre isso na aula de amanhã. Então hoje eu quero que você entenda o tamanho que é o seu pecado, tá? E como, para que você consiga perceber como Deus, ele é gracioso. Fazer você entender o tamanho do pecado, o problema do pecado, é só para abrir os seus olhos para perceber a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente diz assim, a graça de Deus me basta. A gente fica repetindo os versículos, mas sem saber a profundidade, aquilo. Davi, ele diz lá no Salmo 40, Deus, ele me tirou de um poço profundo, de um poço de morte. Davi, ele diz que as tramas da morte envolviam o pescoço dele. E, gente, só quem já esteve nesse fundo do poço, nesse lugar de morte, sabe o que é ser retirado desse lugar. Só que eu e você, por causa do pecado, nós estávamos indo para um caminho de morte. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte, tá? Então, para pagar essa dívida, Jesus precisou vir e morrer no nosso lugar. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai estudar como foi que a gente foi liberta desse pecado. Mas hoje eu quero que você saia daqui entendendo o que é pecado.
qual é o nível, o que é que ele afeta na sua vida. Não existe uma área na nossa vida que não seja afetada pelo pecado, para você entender o nível do preço que Jesus pagou e o nível de batalha que você precisa decidir lutar a partir de agora. Eu quero que você saia daqui com uma decisão. Fala para mim, escreve aqui. Quem é que você vai alimentar a partir de hoje? É a sua carne ou é o seu espírito? Escreve aí para mim que eu quero ver, tá? Ó, a Fátima colocou. Levítico é só para mostrar que é impossível conseguir cumprir o que só Jesus pôde cumprir. Exatamente, tá? Qual é a hashtag de hoje? Vou já falar, tá? Então, ó. Deixa eu ver aqui o que é mais que eu tenho para ler para vocês. Ah, e o último versículo. Esse aqui eu tenho que ler. Eu já uso ele aqui várias vezes. Ó, tudo querendo ser alimentado pelos 100 pessoas, gente. Obrigada, quem foi que me avisou? Foi a Cidilane. Obrigada, meu amor. Ixi, eu nem vi, foi tão rápido que eu não vi. Mas a gente já bateu de ontem, né? Ontem a gente chegou em 95. Então, olha só. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, tá? Olha o que é que ele diz. Enganoso é o coração humano. Tem umas versões que diz assim, e ele é desesperadamente corrupto, tá? Mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? E aqui tem a resposta que eu e você precisamos do remédio. Eita, gente, que chuva boa. Estão ouvindo daí a chuva? Chuvona. Versículo 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus é quem avalia o seu coração. Eu não tenho capacidade de olhar para o seu coração e ficar aí lhe julgando. Eu não tenho capacidade de olhar para o coração do meu marido e dizer o que está lá dentro. Só Deus pode, tá? Então, para a gente encerrar, não reconhecer o pecado, não reconhecer uma doença, fingir que ela não existe, não vai fazer ela desaparecer. E, infelizmente, é isso que muitas pessoas têm feito. Esse último versículo que eu li, Patrícia, foi Jeremias 17, versículo 9 e 10, tá? Então, a gente precisa reconhecer a solução, tá? Deixa eu pensar aqui. Quem quer me dar aí uma sugestão da hashtag de hoje? Ó, a gente vai ter post aqui no final da aula, os últimos avisos, tá? Lembra que a gente está fazendo o concurso para você concorrer a uma vaga do Enraizadas. Eu vou revelar quem vai ser a ganhadora na próxima terça-feira, dia 9, o dia que eu vou abrir as matrículas, tá bom? O que precisa fazer para participar do concurso? Fazer as tarefas que estão lá dentro do grupo, e muitas de vocês tiveram dúvida, dizendo assim, Pri, onde é que eu posto as minhas tarefas? O ideal é você postar nos seus stories, tá? Ai, Pri, mas eu não vou postar a foto do meu devocional que tá escrito lá. Não precisa. Só você fazer uma fotinha assim de longe do seu papelzinho, da sua Bíblia, como até eu repostei ontem os de alguns de vocês, tá? E coloca assim, ó, tarefa feita, coloca a hashtag, tá? Ó, a Josi colocou espírito alimentado. Boa, Josi. Muito bem, tá? Então, hashtag de hoje, espírito alimentado, tá? Valéria quer participar do grupo. Val, me chama no direct, tá bom? A hashtag de hoje é espírito alimentado. Você precisa alimentar o seu espírito e não a sua carne. E pensa, vai doer mexer na ferida? Vai. Vai doer reconhecer o pecado que eu tenho, ouvir Deus me confrontando? Vai. Como diz o Técio, não vai ser rápido, não vai ser fácil e vai doer. Mas é o caminho que você tem para ter cura, tá bom? Então, ó, já falei aqui do concurso que a gente está tendo. A gente vai ter, vou liberar o devocional e como é que se diz? O checklist de hoje. Lá no nosso grupo das alunas, tá? O que eu quero pedir para você? A gente vai ter meta? Claro, sempre. Aqui a gente trabalha com meta, tá bom? Então, o que você vai fazer para vocês liberarem? Vocês precisam ir na última foto que eu vou postar e compartilhar a foto, tá? Precisa bater os 150 compartilhamentos. Ontem a gente demorou mais um pouquinho. Pri, o que é compartilhamento? Não sei o que é isso.
embaixo do post, embaixo da foto, você clica no aviãozinho e manda para sua amiga, coloca nos seus stories, tá bom? E vai compartilhando até a gente bater os 150 para poder liberar lá no grupo, tá? A aula vai ficar salva por 24 horas. Se você pegou essa aula, pegou só um pedacinho, não conseguiu ver, tá? Como é que se diz? O do começo, perdeu alguma parte, eu vou baixar ela, né? E vai ficar disponível só para quem for lá do grupo das alunas, certo? Pode postar todas as atividades junto, tem que ser dia a dia. Natália, é melhor dia a dia, porque eu já vou avaliando vocês. Lembra de colocar a hashtag secreta do dia. A de hoje é espírito alimentado, tá? Quando você for compartilhar os seus stories. Eu acho que eu dei todos os recados. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Deixa eu ver aqui que horas já são. Vamos encerrar. Passamos 10 minutos do nosso horário. Misericórdia da minha vida. Vocês entenderam direitinho o que é pecado? Tudo certo? Tudo tranquilo? Todo mundo saiu daqui entendendo? Quando alguém lhe perguntar de novo o que é pecado, você vai conseguir responder direitinho? Tranquilo? A foto, olha aí, essa Condessa Tânia é uma bênção na minha vida. O que a gente vai se alimentar? Não tem nem a comida aqui pra eu comer. Tivesse ali uma maçã já pegar, mas não tem. Sábado e domingo tem aula? Sábado sim, domingo não. Domingo é dia de Deus, dia do Senhor, tá? A gente vai ter um intervalozinho no domingo, mas sábado a gente vai ter aula. Hashtag de hoje, espírito alimentado. Deixa eu ficar quieta para bater a foto. Ah, isso é espírito alimentado, né, minha gente? É a Bíblia. Tem nem o que pensar. Que essa linda. Vamos bater o retrato? Tô pra fazer assim, não vou fazer não, vai ficar feia a foto. Bateram, tudo certo? Então, ó, compartilhem nos seus stories. Vou abrir de novo a caixinha. A caixinha, gente, que eu abro para você me dizer o que foi que você aprendeu na aula, é super importante para você firmar o que tá aí na sua cabecinha, tá bom? Ai, Lud, já parei. Gente, eu não vou tirar aqui hoje os comentários e voltar, porque eu tô com medo do meu celular não conseguir salvar a aula, tá? Mas amanhã eu lembro de tirar antes da foto, viu, Lud? Obrigada por lembrar. Carlinha, não fica triste, continua no grupo que vai dar certo, tá? Eu vou pensar aqui num dia pra liberar as aulas pra quem não assistiu. Não tem problema. Pri, quero chamar uma amiga, ainda dá tempo? Vem que dá certo, tá? Beijo, Deus abençoe. Lembra de bater a meta da foto pra vocês receberem logo o devocional, tá? E o checklist de hoje. Vai lá no meu direct ou vem na caixinha, me conta o que você achou da aula de hoje. Se você tiver ficado com dúvida, com alguma coisa, tá? Me fala lá que eu vou amar saber, conversar mais com você lá no direct, tá certo, gente? Beijo. Deus abençoe bem muito. Até amanhã, mesmo bate-horário. E amanhã a nossa aula vai ser o retorno para o nosso lar. Essa sementinha, ela vai voltar para o lugar dela. Você tá voltando para o seu lugar, a sua reconciliação. Essa sementinha que estava toda bagunçada, ela agora vai ser plantada num bom terreno. Viu? Beijo, Deus abençoe bem muito.